Valérie foi abusada desde os 12 anos pelo namorado da mãe. Aos 17 anos, engravidou dele e foi morar com ele. Ela teve 3 filhos com ele e uma vida de verdadeiro inferno. Quando uma das filhas já estava crescida, ele começou a dar sinais que a menina seria a próxima. Foi quando Valérie decidiu agir. Matou o abusador e os filhos ajudaram a esconder o corpo do pai. Ela foi presa, estava prestes a ser condenada à prisão perpétua, porque o crime ele não se caracterizou como legítima defesa. Mas algo nunca visto aconteceu. Um perito judicial ele conseguiu caracterizar a síndrome da mulher espancada. E o julgamento dela foi diferente do que tudo já se viu no judiciário de qualquer país. A história de abuso poderia ser de qualquer mulher brasileira, mas foi lá na França. Lá também não existem leis específicas para mulheres que sofrem violência doméstica e matam os abusadores. Não sei se tem algum país com leis específicas para essa situação. No Canadá existe a situação da síndrome da mulher espancada, vamos ver isso. Mas assim, todo país deveria existir, né? Leis específicas. Porque o que esse homem fez, essa mulher, foi surreal. Fica até o final que eu vou contar. E isso ajuda o vídeo também a ser entregue para mais pessoas, tá? Principalmente mulheres. E aproveita, se você gosta desse assunto, dá um like no vídeo, que é outra forma também de ajudar. Né? Se você gosta aí do conteúdo que eu trago para você. Segue se não me segue ainda e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Vamos ao caso. Os personagens principais desse caso são Valérie Bacot e Daniel Paulet. A história dos dois juntos começa quando Valérie tinha 12 anos. Ela é uma francesa de Saône-et-Loire, nem sei como é a pronúncia. Ela é filha do meio de 3 irmãos. Os pais dela se separaram em 1992. A mãe, Joëlle, é descrita como uma alcoólatra autoritária e violenta. Em 92, Joëlle trabalhava como gerente de uma empresa no centro de Lafayette, quando conheceu Daniel, de 37 anos. Não demorou muito, Daniel foi morar com elas duas em dezembro de 1992 e começou a estuprar Valérie quando ela tinha só 12 anos de idade. 4 anos depois que Daniel foi para a casa delas, Daniel foi preso e condenado em abril de 96 a 4 anos de prisão por agressão sexual a Valérie, que na época tinha 15 anos, quase 16. Durante o tempo que ele esteve preso, Valérie era obrigada pela mãe a visitá-lo na cadeia com ela. Nem a irmã do Daniel, a Mireille Paulet, acreditou nisso. Ela disse assim: trazer a própria filha para a prisão para ver um homem que a estupra. Isso é um absurdo, né? Depois de 2 anos e meio preso, Daniel ele foi libertado da prisão e voltou para onde? Para casa da família. Os estudos que recomeçaram. Não tinha como ser diferente. Foi aí que aos 17 anos, Valérie engravidou de um dos filhos. E a mãe fez o quê? Expulsou Valérie de casa. A mãe depois disse à polícia que nunca soube de nada, que nunca obrigou a filha a ir para a prisão, na época que Daniel estava preso, nem expulsou Valérie de casa. O fato é que Valérie, uma menina violentada, então se mudou com Daniel, seu abusador, para a cidade vizinha de Baudemont, região da Borgonha, ao norte de Lyon, e se casou com ele. Eles permaneceram casados por 18 anos e tiveram 3 filhos. Os filhos eram Dylan, de 22 anos, Kevin, de 20 anos e Kerline, de 19. Nesses 18 anos de casamento, os vizinhos disseram que nunca perceberam nada. Disseram que eles eram muito discretos e não socializavam e que os filhos eram sempre muito educados. Mas a verdade é que dentro de casa a vida era de horror e medo. Daniel era caminhoneiro e quando ele estava em casa tinha ataques de raiva alcoólica que descarregava em todos na casa, especialmente nela, na Valérie. Daniel agredia fisicamente Valérie, apontava uma arma descarregada para ela várias vezes, puxando o gatilho, gritando com ameaças de que
carregaria a arma na próxima vez. A violência dele contra ela é muito maior ainda. Ele, quando voltava das viagens com o caminhão, obrigava a Valérie a se prostituir atrás do caminhão. Os clientes que ele arrumava, ele levava e recebia o dinheiro. Por que que ela nunca foi à polícia? Ela temia a polícia não fazer nada e temia também pelos filhos. Inclusive, os filhos do casal alegaram ter tentado 2 vezes alertar a polícia sobre a situação familiar e eles não fizeram nada. De novo, né? A polícia não faz nada. A polícia negou que os filhos procuraram ajuda. Por causa dessa omissão da polícia francesa, Valérie lançou até um livro, que a tradução é Todos Sabiam. E justamente por esse sentimento, né, que nada seria feito, ela tomou uma atitude. Mas não por ela, pela filha dela de 19 anos. Daniel, ele já observava a Kerline se despir, já tinha um tempo, desde que ela tinha 14 anos de idade. O seu comportamento, o comportamento de Daniel, né, estava se tornando cada vez mais bizarro. Teve um dia que ele pediu para ir para a cama e acariciar o cabelo da Kerline. E ele perguntou para ela se ela estava de calcinha por baixo do pijama. Ela não se sentia confortável quando ele olhava para ela ou acariciava os cabelos dela. Ela disse que não era ternura. Quando foi no dia 12 de março de 2015, Daniel lançou uma pergunta para Kerline: como você está sexualmente? Kerline contou ao namorado Lucas e para Valérie. Não se sabe se o plano foi de Lucas, tá? Ou de Valérie. Mas na cabeça dela, de Valérie, ela tinha que agir de qualquer forma. Ela sabia que Daniel não ia parar. E ela acreditava naquele momento que só ela poderia dar um fim naquilo tudo. E ela acreditava que ele estava querendo... E a menina também. No dia seguinte, 13 de março de 2015, Daniel chegou em casa com mais um cliente para Valérie. Valérie foi lá para trás da minivan da família. Depois que o cliente terminou, Valérie pegou a pistola de Daniel, que estava na parte de trás do carro. Ela conseguiu pegar sem ele perceber e atirou no pescoço, de trás para frente, né? Matou, e agora? Tinha que esconder o corpo. Afinal, o corpo, né, precisava ser escondido. A partir desse momento, entra em cena Lucas e os filhos. Lucas lidera a ação, onde os 2 filhos mais velhos de Valérie ajudaram, né, a esconder lá o corpo. E ficou aí um tempinho. Quando foi em outubro de 2017, o corpo de Daniel foi encontrado. E as suspeitas recaíram sobre quem? Sobre Valérie. Ela foi intimada pela polícia e acabou confessando o crime. Valérie ficou presa 1 ano e depois ficou em liberdade condicional até o julgamento. O primeiro julgamento não foi o dela, foi dos 2 filhos e do Lucas, o namorado da Kerline. Esse julgamento ocorreu em 21 de novembro de 2019. Eles foram condenados a 6 meses de prisão por ocultação de cadáver. Já o julgamento de Valérie começou em 21 de junho de 2021. Ela enfrentou a condenação à prisão perpétua. Ela nunca se fez de vítima, apesar de ser uma. Ela dizia: eu não sou apenas uma vítima, eu o matei. É normal que eu seja punida, mas se minha sentença for pesada, isso significará para mim que ele tinha o direito de se comportar da maneira como se comportou comigo. Só que a população não concordava com ela. Mais de 600 mil pessoas assinaram uma petição pedindo a libertação de Valérie. A condenação de Valérie ela veio em 25 de junho de 2021. Claro que não foi reconhecida a legítima defesa no caso dela, porque legalmente, ideia de legítima autodefesa, né, não se aplica, porque a ameaça deve ser simultânea ao ataque e a resposta deve ser proporcional. Não foi o que aconteceu no caso de Valérie, mas mesmo assim ela não foi condenada à prisão perpétua. Ainda bem, né? Seria um absurdo para mim. Mas como é que essa defesa conseguiu? Aí entra um psiquiatra nomeado pelo tribunal francês. Ele constatou que Valérie, até aquele momento, apresentava a síndrome da mulher agredida ou espancada. Apenas o Tribunal do Canadá reconhece essa síndrome, e isso já desde 1990. A síndrome ela consiste em sinais de estresse pós-traumático grave, assim como outras características que mulheres que sofreram relacionamentos abusivos possuem.
é a consideração de elementos de mecanismos psicológicos e psiquiátricos complexos que permitem explicar o que acontece na cabeça de uma mulher quando, durante anos, ela foi despedaçada por seu companheiro. Ela não tem outra escolha senão finalmente agir. E isso é muito importante e é muito novo. Segundo o psiquiatra, Valérie agiu com a certeza absoluta de que apenas esta ação permitiria que ela protegesse seus filhos. Para a advogada de Valérie, por ela estar em um estado de julgamento alterado, pode-se dizer que Valérie não tinha realmente outra escolha. O que ela fez tornou-se quase insignificante em comparação ao que passou, o que aos olhos da opinião pública a tornou a verdadeira vítima. Mulheres nessa situação não podem mais ser julgadas como você, como eu. Concorda com isso? Então, Valérie, aos 40 anos, recebeu 4 anos de prisão, 3 dos quais foram suspensos. E como ela já tinha cumprido 1 ano em prisão preventiva, ela não voltou à prisão. Eu sei que não devemos apoiar quem age por conta própria, tirando a vida de alguém, né? Mas vamos lá, é difícil viver numa realidade dessa. É difícil não passar pano para ela, desejar que ela seja infeliz. E vale aí a lição, né? Que algumas mães cuidem melhor de suas filhas, não coloquem qualquer um dentro de casa. E fiquem do lado delas, das suas filhas, né? Que fiquem do lado das filhas. Aqui tem diversos outros vídeos com teor similar. Vai na playlist Olhar Pericial que você maratona esses casos. Eu te aguardo. Até o próximo vídeo.